Abrindo o nosso quadro de entrevista com o especialista, o entrevistado de hoje é o professor Dr. Bruno Moreira Carneiro, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Parasitologia e Imunologia Aplicada pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado em Genética pela Unesp. Bruno, atualmente qual é a hipótese mais aceita para a origem do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19? Bom, já se sabe que o ancestral comum mais parecido com esse vírus que está circulando em humano é um vírus que foi identificado em morcegos. Ele tem 96% de similaridade entre o vírus humano, só que ele tem algumas características que diferem um pouco do vírus do morcego. Então, não se sabe se esse vírus ele pulou imediatamente direto do morcego para o ser humano ou se foi necessária adaptação em um outro mamífero antes de ser passado para o ser humano. Então, são as duas hipóteses mais aceitas, mas se sabe que o ancestral comum desse vírus é um vírus que circula em morcegos. Bruno, quais são as formas de transmissão atualmente comprovadas para a disseminação do vírus? São duas vias comprovadas, que a primeira é a via respiratória. Então, o indivíduo, quando ele está sintomático, ele vai espirra ou ele tosse, aí ele elimina pequenas gotículas que saem pela boca e pelo nariz. E essas gotículas, se alguém estiver próximo, ela pode acabar aspirando essa gotícula, vai entrar no trato respiratório e se alojar lá no pulmão ou no trato respiratório superior, onde o vírus vai começar a se multiplicar. Uma outra forma aceita de contaminação é através de fomites. Então o indivíduo está contaminado, está sintomático, ele espirra, tosse na mão, por exemplo, e pega na maçaneta, pega na xícara, pega numa chave, e aí uma outra pessoa entra em contato com esse material e acaba adquirindo o vírus, e aí durante o ato de coçar o olho, coçar o nariz, ou mesmo proteger para tossir, ele pode acabar se contaminando também. Então são essas duas principais formas, a forma respiratória e por via de fomites também. Por isso a importância da higienização das mãos sempre que possível. O isolamento vertical tem efeito considerável? Ele é uma opção no cenário atual? Bom, o isolamento vertical ele é melhor do que nada, né? A situação atual que a gente tem passado, o governo ele tem tentado fazer uma forma de isolamento que não é nem horizontal nem vertical. Então as pessoas elas não estão respeitando o isolamento, mas se houver o isolamento vertical seria interessante. Mas na situação atual, com a disseminação da doença e o que a gente tem observado em outros países, a melhor medida de controle seria o isolamento horizontal, ou seja, isolar todo mundo e parar por um período para tentar conter a disseminação do vírus. Já saíram diversos artigos que comprovam que o isolamento horizontal ele tem um efeito bem melhor e mais rápido do que o isolamento vertical. Alguns países, por exemplo, a China adotou, que foi o centro do início da epidemia, adotou o isolamento horizontal e teve efeitos bastante interessantes, tanto que agora a gente só observa caso importado na China. Então, assim, isolamento vertical não funciona? Não, ele funciona, só que o isolamento horizontal é muito melhor na situação que a gente se encontra no momento. A temperatura pode afetar a velocidade de transmissão do vírus? A exemplo de uma cidade como Rondonópolis, no Mato Grosso, que tem altas temperaturas, isso pode afetar a velocidade ou intensidade da transmissão? Bom, essa hipótese ela começou a partir dos dados que a gente tinha do vírus influenza, que é um outro vírus respiratório, e sabe-se que esse vírus ele tem uma preferência de circulação nos meses mais frios. Inclusive em regiões mais quentes, como Rondonópolis, quando a gente tem períodos mais frios, mais amenos, a gente não fala de frio aqui, são períodos mais amenos, esse vírus ele circula melhor. Mas em relação ao SARS-CoV-2, a gente não tem dados muito fidedignos que comprovem que esse vírus ele circula menos em temperaturas mais altas. Os primeiros dados que em relação a esse clima mais quente que a gente teve da Austrália, que é um clima relativamente semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil, e realmente o vírus ele circulou de uma maneira mais devagar lá. Mas não se sabe se foram medidas implementadas além do clima que ajudaram a diminuir a velocidade de circulação do vírus, ou se realmente o clima atrapalhou, influenciou na velocidade de disseminação. Até o momento que a gente tem observado, os dados aqui do Brasil, ele tem demonstrado que o vírus está com uma velocidade de disseminação bem parecida com outros países, como Itália e Espanha.
Então, até o momento, nós estamos falando de uma velocidade bastante semelhante com a da Europa. Mas a grande maioria dos nossos casos estão no estado de São Paulo, que tem, em comparação com outros estados aqui do país, tem um clima mais ameno também. Então, até o momento, no Brasil, a gente não pode fazer essa afirmação, mas pode ser que conforme o vírus ele vai se disseminando por outros estados, outros municípios com clima mais quente, a gente pode ver uma diminuição dessa velocidade. Bruno, atualmente tem se discutido muito sobre o tempo em que o vírus permanece viável para transmissão, tanto no ar quanto na superfície. O que se tem de mais atual sobre esses dados hoje? Bom, em relação a no ar, o vírus ele fica poucos minutos no ar. Então, como ele é expelido junto com pequenas gotículas de água, essas gotículas elas são relativamente pesadas e elas acabam se precipitando e caem no chão. Ao cair no chão, o vírus ele acaba sendo destruído pelo calor e pela falta de umidade que tem no chão, onde a pessoa estava espirrando, por exemplo. Só que na superfície o vírus ele consegue sobreviver por muito mais tempo. Então, saiu um trabalho recentemente que demonstrou que em diferentes superfícies o vírus ele pode sobreviver por até 5 dias, com um tempo médio de 3 dias, dependendo da superfície. Então, a superfície de aço inox, por exemplo, e vidro, o vírus ele consegue sobreviver por um tempo muito maior em comparação com madeira e papel, por exemplo. Mas nós estamos falando de, no mínimo, 24 a 48 horas nessa superfície. Então, dependendo do material, 24 até 5 dias após a exposição. Então, por exemplo, se a pessoa pega uma maçaneta que é de aço inox, de via de regra, aquele vírus ele pode permanecer por até 5 dias naquela maçaneta e pode contaminar outras pessoas que tiverem contato com aquele material e acaba facilitando a disseminação do vírus. O que nós sabemos até hoje sobre o comportamento e o ciclo que o vírus faz uma vez que ele infecta o organismo humano? Bom, não se sabe muito a respeito do ciclo viral do SARS-CoV-2. Foi um vírus que foi identificado em janeiro, então não teve tempo da gente fazer experimentos in vitro para analisar em detalhes. Os dados que a gente tem são em relação ao SARS que circulou em 2003, que é chama de parente. Então, muito do que a gente conhece hoje do SARS-2 é originado do que a gente estudou do SARS. Ele utiliza, de forma semelhante ao SARS, um receptor chamado ACE2, e esse receptor ele é expresso tanto em células do trato respiratório superior, trato respiratório inferior e sistema digestivo. Então ele utiliza a proteína S, que é aquela proteína que forma a coroa do vírus, para se ligar a esse receptor ACE2 e consegue se adentra dentro das células e faz o seu ciclo replicativo como o outro coronavírus faz. Ele é um vírus de RNA de polaridade positiva, ele tem um RNA muito grande em relação a outros vírus. Então, o maior RNA de fita simples que a gente tem na natureza é o coronavírus. Por isso que o RNA dele é grande, a partícula viral também é bem grande. Então, ele vai adentrar essas células e vai começar a se multiplicar e ele tem um ciclo lisogênico. Então, ele acaba, durante a multiplicação, ele acaba lisando as células, acaba destruindo as células e aí é que inicia os primeiros sintomas. Por exemplo, a tosse seca, as febres que são originadas a partir da reação inflamatória que essa destruição celular causa, gera uma resposta inflamatória, liberação de citocinas e o aparecimento da febre. Então, os sintomas eles são derivados do dano direto do vírus à célula e também da resposta inflamatória que gera a produção de citocinas e gera uma inflamação local que também gera os sintomas. E aí, de acordo com a evolução da doença, essa doença ela pode progredir e aí a gente começa a observar um quadro de pneumonia, que também está relacionado a uma resposta inflamatória, e também a destruição das células alveolares, que está relacionada também à falta de ar, que é observado em vários pacientes de dispneia. Nós temos alguma informação que consegue explicar o motivo da doença ter intensidade diferente em diferentes grupos de pessoas? Por exemplo, os grupos de risco, como os idosos. E mesmo entre aquelas pessoas sem comorbidades, o vírus se apresenta de maneira diferente. O que explicaria isso? Em relação aos idosos, não existe nenhum dado concreto, são 2 hipóteses. A primeira hipótese é que a mais clássica, que os indivíduos com maior idade, a resposta imunológica ela vai decaindo, a eficiência da resposta imunológica ela vai decaindo com o tempo. Então, o indivíduo com 70, 80 anos de idade tem uma resposta imunológica bem mais deficiente que um indivíduo com 30 anos de idade. Então, essa é uma das hipóteses. E a outra hipótese é a questão da movimentação dos cílios do trato respiratório,
Então, essa movimentação dos cílios, principalmente do trato respiratório superior, ajudam a remover possíveis vírus junto com o muco que está ali e ajuda a remover a grande quantidade de vírus que a gente pode formar ali nessa região do trato respiratório superior. E esse movimento dos cílios em indivíduos mais idosos, ela acaba diminuindo bastante. Então, o vírus ele pode acabar se acumulando ali no trato respiratório e aí pode ser uma hipótese da maior gravidade da doença, mas novamente são hipóteses, não tem nada confirmado ainda. E em relação à diferença da doença entre indivíduos saudáveis, vamos falar assim, está muito relacionado com a resposta imunológica. Cada indivíduo ele monta uma resposta imunológica diferente do seu indivíduo. A gente tem os genes lá do HLA, que é o complexo de histocompatibilidade. Então, cada indivíduo ele vai montar uma resposta diferente. E isso é observado para diversos outros vírus. Se a gente pegar o vírus da influenza, por exemplo, tem indivíduos que se infectam e praticamente é uma doença muito branda. E tem outros indivíduos que vão ter uma doença extremamente grave. E isso está relacionado com o tipo de resposta imunológica que aquele indivíduo vai montar contra aquele patógeno. E isso é bem comum entre diversos outros vírus. Então, cada indivíduo ele vê o sistema imunológico de cada indivíduo, vê o vírus de forma diferente. Uns veem de forma mais agressiva, outros veem de forma mais branda, e a doença é derivada dessa intensidade da resposta de cada indivíduo. Em quais meios de secreção já foi provado que é possível encontrar o vírus e quais desses podem ser úteis para o diagnóstico? Bom, confirmado, o vírus ele já foi identificado em secreções respiratórias, então a coriza, saliva também ele pode ser encontrado, e nas fezes também. Então, tanto o RNA viral quanto algumas partículas virais íntegras, elas podem ser encontradas nas fezes também. E todas essas três tipos de secreções, elas são úteis para o diagnóstico, mas principalmente as secreções do trato respiratório são as melhores para a gente utilizar para fazer o diagnóstico. Existe muita dúvida a respeito da presença do vírus no leite e a questão da amamentação. Até o momento, em alguns estudos feitos na China, não existe qualquer evidência, já foram testadas mulheres que estavam amamentando e o vírus não estava presente no leite também. E no líquido amniótico, que é uma outra dúvida da questão da transmissão vertical, em mulheres que estavam gestantes, se infectaram durante a gestação, também o vírus ele não foi identificado no líquido amniótico. Então, via de regra, as secreções respiratórias e fezes também, o vírus ele pode ser identificado. Com a nova temporada de vírus sazonais que estão se aproximando, existem outras medidas que a população pode tomar para se prevenir? Bom, o Ministério da Saúde já se adiantou na questão da vacinação do influenza. Então, só para deixar claro, a vacina contra a influenza ela não tem qualquer efeito contra o coronavírus, mas o Ministério da Saúde se adiantou por quê? Você vacinando os indivíduos contra a influenza, esse indivíduo que possivelmente ficaria doente, necessitaria uma hospitalização, ele não vai precisar mais e acaba liberando um leito para aquele indivíduo que estiver possivelmente infectado com o SARS-CoV. Então essa foi uma das medidas. Não se tem dados que demonstrem co-infecção entre o SARS-CoV e outros vírus respiratórios, por exemplo, o respiratório sincicial, metapneumovírus, rinovírus. Dados anteriores demonstram que é possível a co-infecção, mas atualmente não tem informação em relação a isso. E também não se sabe se houver essa co-infecção, se vai haver uma maior gravidade da doença ou não. Então, o que a população pode fazer até o momento para evitar é a questão da vacinação da influenza, daqueles grupos vulneráveis, e manter as questões de higiene, evitar aglomeração, fazer higienização das mãos, não ter contato próximo com pessoas sintomáticas. Todas essas medidas que a gente está vendo para a Covid-19, a gente deve tomar também para evitar a contaminação por outros vírus, porque a forma de infecção deles são bem parecidas, que é a transmissão por secreções respiratórias e o contato com fômitos contaminados também. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Continue acompanhando as nossas plataformas para atualizações sobre a Covid-19, novas discussões e novas entrevistas.